A paz esteja convosco. No domingo passado, nós vimos a narrativa da primeira aparição do ressuscitado. Essa narrativa foi feita por João, São João, o evangelista João. Hoje, nós vemos essa primeira aparição também, mas com a narrativa do evangelista São Lucas. Nessas duas narrativas, uma coisa chama a atenção: a forma como Jesus aparece, como ressuscitado, aparece pela primeira vez aos apóstolos. Jesus, estão os apóstolos, tanto na narrativa de São João, como na narrativa de Lucas, sobre o mesmo fato, sobre a primeira aparição de Jesus ressuscitado. Eles estão no ambiente fechado, Jesus entra e Jesus não fala assim: olha, eu estou aqui, agora está tudo bem, nós estamos na glória. Não é isso que Jesus faz o quê? A paz esteja convosco. Que paz é essa que Jesus dá tanta importância ao ponto de ser a primeira frase que ele fala quando está a primeira vez que ele aparece ressuscitado aos apóstolos? Que paz é essa? É essa paz humana que a gente vive, que é boa. Essa paz que a gente vive, é querida por Deus, devemos procurar ela, mas a gente sabe que essa paz, às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, às vezes os outros tiram, às vezes uma doença tira completamente a paz de espírito da gente, não é isso? Às vezes, quando ninguém tira a paz da gente, a gente cria dentro do coração da gente, dentro da alma da gente, coisas que tiram a paz da nossa paz. Que paz é essa? É uma paz querida por Deus também, devemos procurar, mas é uma paz humana. É essa paz que Jesus está falando. Quando ele entra, pela primeira vez aparece para os discípulos ressuscitados, é essa paz? Não, é uma paz muito maior. Essa paz é a paz de espírito, e essa paz só Jesus pode dar, só Deus pode nos dar. Essa paz é o próprio Jesus, é o fruto da misericórdia de Deus. Deus, na sua misericórdia, envia seu Filho para nos salvar. E o fruto dessa misericórdia é a paz. Então a paz, essa paz de Jesus, hoje, o sacerdote vai falar: a paz esteja convosco. Essa paz tem nome, sobrenome, endereço, é o próprio Cristo. É só Ele que pode nos dar essa paz. A paz humana passa, a paz humana acaba, a paz humana, às vezes, que nem a gente vê com essas guerras aí, nós não estamos vendo um monte de guerra aí, e quando não tem, o pessoal cria. Então, essas paz, a paz humana é passageira, mas a de Cristo Filho é eterna e nos traz a felicidade e a intimidade, a comunhão com o próprio Deus. Por isso, a primeira palavra que Jesus ressuscitado, que o ressuscitado fala quando encontra a primeira vez os apóstolos, é lógico, é medo, eles estavam com medo, espantados, mas é a primeira palavra: eu estou com vocês. A paz esteja com vocês. Quem está com Cristo, quem está com Jesus, tem uma paz que é maior do que essa paz humana. É a paz
espiritual, é a paz do próprio Cristo. Hoje, o evangelista Lucas, São Lucas, ele nos dá nos dá um acréscimo a essa primeira aparição. São Lucas diz que 2 apóstolos, 2 discípulos, Jesus, o ressuscitado, apareceu primeiramente para esses 2 discípulos. E eles estavam junto com os outros discípulos, contando como Jesus tinha aparecido para eles. Estão lembrados no Evangelho de hoje? Eles estão, e esses 2 apóstolos. Quem eram esses 2 discípulos? Eram os discípulos de Emaús. Então, São Lucas hoje nos fala que esses 2 discípulos que Jesus apareceu primeiro estavam contando para aqueles que estavam naquele ambiente como Jesus tinha aparecido para eles. E ali, eu acho que esse é o grande ensinamento de hoje. E o próprio Jesus vai falar, Lembrai tudo, a lei, Moisés, os profetas, tudo aquilo que eu estava lhe falando, Jesus fala no Evangelho de hoje dos apóstolos. Tudo aquilo que eu estava lhe falando, agora vocês têm condições de entender. Mas, para a gente, vamos pegar como é que eles estavam lá contando. Então, naturalmente, eles devem ter pegado no começo. Como é que aconteceu? Jesus, sofreu a sua morte, paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. Eles estavam desanimados e foram seguindo um caminho. Nesse caminho, eles conheceram, apareceu uma pessoa que eles não conheciam e começou a conversar com eles, começou a andar com eles. E essa pessoa começou a explicar as Escrituras, explicar Moisés, as leis, começou a explicar os que os profetas tinham falado, começou a explicar os salmos sobre o que tinha acabado de acontecer. Agora, se a gente pensar direito, esses 2 discípulos conheciam Jesus? O que vocês acham? Conheciam, Eles reconheceram Jesus? Não. E aí, é um ensinamento para a gente. Como a gente reconhece Jesus em nossas vidas? Como a gente pode ter essa intimidade com Jesus em nossas vidas? Eles eram 2 discípulos, deviam conhecer Jesus. Como eles não conheceram? De que forma? Por que eles não conheceram? E aí eles continuam contando para aqueles que ainda não tinham visto o ressuscitado. Então contam eles que Jesus, é aquele estranho, aquela pessoa que eles não conheciam, foi andando com eles, chegaram em Emaús. O que aconteceu em Emaús? Já era tarde, os 3 com fome, mas Jesus, na sua sabedoria, na sua pedagogia de Deus, falou: olha, vocês, obrigado aí, obrigado aí pela companhia e tal, estou seguindo o caminho. E aí é outro ensinamento que a gente tem que aprender. O que esses 2 discípulos, que eles não estavam conhecendo que era Jesus, eles só ouviram as Escrituras, as explicações, devem ter ficado encantados, Imagina se Deus falasse as Escrituras para a gente ficaria encantado também. E o que eles
fizeram? Eles tomaram pela bondade, pela misericórdia, eles fazem o quê? Olha, já é tarde, fica com a gente, come aqui, amanhã você segue, né? Segue caminho. Até aí eles não conheceram Jesus. Esse é o ensinamento, né? Ouvir a palavra, assimilar a palavra, e como é que a gente coloca essa palavra em prática? Através da bondade, através da misericórdia, através da caridade. É um ensinamento para a gente. Nós somos caridosos. Nós lidamos com gente estranha o tempo todo. Né? Quem sabe se um desses que a gente está lidando não é o próprio Jesus. Eles não conheciam. Mas até aí, como é que eles não conheciam Jesus? Jesus estava lá, falando, né? Entrou na casa com eles, sentou na mesa, deve ter conversado sobre outras coisas, não é isso? E como é que eles podem não ter conhecido Jesus? E aí eles conheceram Jesus quando Jesus partilhou o pão. Jesus partilhou o pão. E esse é o grande ensinamento para a gente hoje. A palavra de Deus, né? Aonde que a gente escuta a palavra de Deus? Hoje. Quem é a voz de Jesus Cristo hoje para a gente? A igreja. E aí vai um pouquinho mais fundo nisso. A igreja é quem? A palavra do sacerdote? A palavra do diácono? É. Mas a igreja somos todos nós. Essa palavra de Deus, que hoje é transmitida pela igreja, que somos nós estamos transmitindo essa igreja, nós estamos vivendo e transmitindo essa palavra que a gente escuta, que a gente rumina. Nós estamos transmitindo essa palavra, que é o próprio Jesus que transmite nas nossas famílias. Nós estamos transmitindo essa palavra, que é o próprio Jesus que está falando. Hoje nós somos igrejas, nas nossas vizinhanças. Nós estamos transmitindo essas palavras de Jesus. E hoje quem transmite somos nós, nos nossos empregos, nos nossos serviços, nos nossos trabalhos. Hoje a responsabilidade de transmitir essa palavra, de colocar essa palavra, é da igreja. Nós aprendemos na igreja, aprendemos do sacerdote, diácono, dos exegéticos, da igreja de um modo geral. E essa palavra é de cada um. E aonde a gente fala essa palavra? Quem são os discípulos de Emaús hoje para a gente? São nossos parentes, são nossos amigos de trabalho, né? São nossa vizinhança. Tem vizinho que, né? A gente sabe que é duro de roer, mas essa é a função. E como é que se transmite essa palavra? Da mesma forma que foi transmitida lá. Com a caridade, com amor, com bondade, com verdade. Né? Não é que bobeira, ser bobo, alguma coisa, não. É falar com caridade, com mansidão. Falar a verdade, transmitir essa palavra, porque nem sempre essa palavra que a gente vai falar dentro da família, dentro do emprego, né? Dentro da vizinhança, ela vai ser encarada de uma forma tranquila, não.
Mas o que os discípulos de Emaús nos mostram lá? A caridade. Transmitir com caridade. Agora, só falar a palavra, transmitir com claridade, né? Adianta? Sim, uma parte. Mas quando é que a gente vai ver Jesus dentro da vida da gente? Quando a gente entender a palavra, transmitir a palavra, ter caridade nessa transmissão e na vida da gente, e também partir o pão. E hoje, na prática, aonde que é partir desse pão? Aonde que Cristo está partindo desse pão, partilhando desse pão? Na Eucaristia. Vocês veem, o que aconteceu há 2000 anos atrás, acontece com a gente aqui. A palavra. E quem transmite a palavra hoje? Quem é Jesus? Somos nós, todos. Essa palavra, ela tem que ser transmitida de que forma? Com caridade, com bondade. E isso tudo tem que fechar nessa intimidade com Cristo, com o ressuscitado. Sem essa intimidade com o ressuscitado, sem essa comunhão com o ressuscitado, sem essa, sem essa liga com o ressuscitado, com Cristo, a gente não consegue ver Jesus. Então, durante essa celebração, durante essa missa, vamos tentar então pedir essa graça ao Senhor, que assim como fez com os discípulos, que deu a paz, que dê a paz para a gente, que a paz esteja conosco, que Ele nos dê essa graça também de partilhar o pão, de ouvir a palavra, de transmitir a palavra, de fazer essa palavra com vontade. E aí, nesse conjunto, nós vamos realmente glorificar o Cristo ressuscitado. Amém?